A campainha tocou. A porta foi abrindo devagar. Ursinha, che... A frase morreu na boca dele. Na porta, paralisado e de boca aberta, um homem com camisa de oncinha aberta até o umbigo, cordões dourados grossos, calça preta apertada e óculos escuros, parecia um gigolô. Numa mão, um buquê de rosas vermelhas. Na outra, uma sacola que tinha acabado de cair no chão, fazendo um brinquedo roliço de borracha rolar devagar até parar bem nos pés do meu pai. Ricardo, que diabos você está fazendo aqui? Foi a sexta-feira mais hilária da minha vida. Mas antes de continuar, deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos nessa cena vergonhosa. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem com 25 mil inscritos. Tem canal novo por aí postando meus vídeos como se fossem deles, e isso prejudica muito o meu trabalho. Se você perceber que não está no canal original, por favor, saiam e procurem o verdadeiro. Agora bora pra história. Meu nome é Heloísa, tenho 23 anos e sou formada em Ciências Contábeis. Igualzinho minha mãe. Moro em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, na casa que minha mãe comprou sozinha, antes mesmo de conhecer o meu pai. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Foi um divórcio sem briga, sem prato voando. O amor entre os dois acabou e cada um seguiu sua vida. Meu pai fez as malas, beijou minha testa, prometeu me ver nos fins de semana e se foi. Minha mãe, Cristina, era contadora, fazia piada de tiazona, dançava forró sozinha enquanto fazia almoço e tinha uma samambaia chamada Genoveva, que levava bronca quando murchava. A única pessoa que ela debochava com vontade era ela mesma. Meu pai, Arnaldo, era concursado na prefeitura há mais de 20 anos. Sinceramente, nem eu sei direito o que ele faz lá. É desse tipo de funcionário que trabalha com papelada e burocracia. Num sábado qualquer, quando eu tinha uns 13 anos, meu pai me pegou para um passeio. Estava arrumado, usando perfume. Filha, hoje você vai conhecer a minha namorada Úrsula e a filha dela, Sofia. Ah, era isso. Ele nunca se arrumava tanto para sair comigo. Fomos pro shopping. As duas estavam esperando na praça de alimentação. A Úrsula sorria muito. Um sorriso que não desligava por nada. Dizem que um sorriso genuíno não dura mais do que 4 segundos. O dela durou quase 4 horas. A Sofia era uma criança de 8 anos daquele tipo que achava que o mundo girava em volta dela. No meio do almoço, jogou o copo de suco no chão e cruzou os braços porque o suco veio no sabor errado. A Úrsula não chamou a atenção dela, continuou sorrindo. Meu pai pediu desculpas para a menina. Correu até o restaurante e comprou outro suco. A Sofia nem agradeceu. Voltei para casa e contei para minha mãe. Mãe, a namorada do pai não parou de sorrir para mim por um segundo. Minha mãe abaixou o livro devagar, tirou os óculos e deu uma risadinha. Ah, minha filha, ninguém faz hora extra de sorriso de graça. Ela quer mostrar pro seu pai que vai ser a melhor madrasta do mundo. A gente caiu na risada. Minha mãe era minha melhor amiga, e uma coisa eu posso afirmar. Ela sempre tinha razão. Alguns meses depois, meu pai se casou com a Úrsula. Os passeios de sábado foram diminuindo aos pouquinhos, do tipo que você nem percebe quando param. Acabei vendo meu pai 3 ou 4 vezes por ano. Os anos foram se passando. E aí a vida fez o que ela faz de melhor. Bagunça tudo. Eu tinha quase 15 anos quando minha mãe descobriu que estava doente. A primeira coisa que ela disse voltando do médico foi: Heloísa, não se preocupa. Vai dar tudo certo. Foram 4 anos de tratamento. Mas minha mãe continuava firme e forte. No meio desse caos todo, eu prestei vestibular e passei em Ciências Contábeis na Federal de Minas Gerais. Minha mãe chorou como se a aprovada fosse ela. Poucos dias depois, minha mãe foi internada. Toda vez que eu chegava para visitar, ela tinha um pedido só. Heloísa, rega a Genoveva. Aquela safada precisa de água. Eu regava e até conversava com a planta. Achei que se eu mantivesse a Genoveva viva, manteria minha mãe viva junto. Quem dera a vida funcionasse assim. Minha mãe nunca voltou para casa. Meu pai ajudou a organizar o velório. Apareceu sozinho, de terno preto, cuidou dos papéis do enterro. Para ser justa com ele, cumpriu o papel de pai naquele dia. Antes de ir embora, ele veio até mim. Heloísa, se você quiser, eu posso ficar aqui com você por um tempo. Trago a Úrsula e a Sofia e a gente te ajuda a se reorganizar. Eu disse sim, sem pensar 2 vezes. Eu tinha apenas 18 anos. Não sabia como uma casa funciona. IPTU, contas, papelada. Meu pai trabalhava com burocracia o dia inteiro. Era a pessoa certa para me ensinar. No dia seguinte, eles tocaram a campainha. Os 3. De malinha na mão. A Úrsula chegou com cara de luto treinada. Sobrancelha levantada, mãozinha sobre o peito,
suspiro pesado a cada 3 passos. Meu pai estava chateado de verdade. Ele morou naquela casa por mais de 10 anos com a minha mãe, e dava para ver a nostalgia se misturando com tristeza no olhar dele. A Sofia vinha atrás, celular grudado na mão. A primeira semana foi tranquila. Meu pai consertava as coisas que precisava. A Úrsula cozinhava. A Sofia ficava na dela com fone de ouvido. Naqueles dias eu cheguei a pensar que tinha julgado a Úrsula errado anos atrás. Aquele sorriso todo no shopping talvez não fosse falso. Foi nessa primeira semana que o Dr. Raimundo me chamou para ir no escritório. Ele era sócio do escritório de contabilidade e advocacia onde minha mãe trabalhava. Recebi a notícia. Minha mãe tinha deixado tudo organizado e pago adiantado. Os advogados da casa iam cuidar do inventário, do levantamento dos bens, da transferência da casa para o meu nome. Eu não precisava me preocupar com nada. Antes de eu ir embora, ele me disse: Heloísa, quando você se formar e quiser começar a trabalhar, lembra da gente. A vaga é sua antes mesmo de você pedir. Eu agradeci e chorei o caminho todo até em casa. Era a minha mãe ainda me carregando. Foi nessa época que abriu a matrícula da faculdade. Meu pai perguntou: Heloísa, você não vai fazer a matrícula? Ir para Belo Horizonte significava deixar a casa da minha mãe abandonada por 4 anos. Pensei em adiar. Aí veio a proposta. Elô, o contrato de aluguel da nossa casa está para terminar. A gente pode ficar aqui enquanto você está na faculdade. Paga as contas, cuida da casa, mantém tudo em ordem. Você não precisa se preocupar com nada. Era a saída perfeita. Eu seguia com a faculdade, coisa que minha mãe queria mais que tudo, e a casa ficava segura. Disse sim, sem rodeios. Eu volto nas férias, tá? Claro que sim, minha filha. A casa é sua. Aluguei uma kitnet em Belo Horizonte. Empacotei as coisas mais preciosas da minha mãe. Fotos, alianças, joias, livros, e guardei no fundo do armário do meu quarto, trancado. Fiz minhas malas, peguei a Genoveva, e meu pai me levou de carro até Belo Horizonte. Eram mais de 7 horas de estrada. Por isso, eu acabei voltando pouco para casa nos 4 anos seguintes. E quando voltava, a Úrsula era anfitriã exemplar. Lasanha caprichada, abraço apertado, biscoito de gengibre no Natal. Eu reparei que algumas coisas tinham mudado pela casa, mas não me incomodei. Eles estavam morando ali. Era natural que precisassem se sentir em casa também. No último ano de faculdade, eu nem consegui voltar nas férias. TCC, estágio, prova final, tudo amontoado. E foi assim que eu me formei em ciências contábeis, com nota boa, currículo bonito, e a Genoveva ainda viva no parapeito da minha kitnet. Minha mãe ficaria orgulhosa. Liguei pro Dr. Raimundo na semana da formatura. Olá, Dr. Raimundo. Aqui é a Heloísa, filha da Cristina. Lembra de mim? Heloísa, claro que lembro. Como você está? Estou bem, obrigada. Acabei de me formar. Queria saber se aquela vaga ainda estava de pé. Ele riu. Heloísa, sua vaga está te esperando. Te vejo segunda que vem? Segunda está perfeito. Desliguei sorrindo. Era a segunda vez que minha mãe estava cuidando de mim depois de partir. Juntei minhas coisas, peguei a Genoveva e voltei para São Bernardo de carona com uma amiga. Não avisei ninguém em casa. Queria fazer surpresa. Minha amiga me deixou na frente do portão. Peguei minhas malas, segurei a Genoveva com cuidado e fui até a porta. Coloquei a chave na fechadura. A chave não entrou. Eu tentei de novo. Não entrou. Toquei a campainha. Toquei mais uma vez. Quando estava começando a achar que não tinha ninguém em casa, Úrsula abriu a porta. Ela olhou para mim. Olhou para as minhas malas. Olhou para Genoveva no meu braço. Voltou para mim. Expressão de quem não estava entendendo nada. O que você está fazendo aqui, Heloísa? Oi para você também, Úrsula. Eu terminei a faculdade, então voltei para casa. Vocês trocaram as fechaduras? Minha chave não entrou. Ela continuou parada na porta, sem me deixar entrar, com aquele sorriso travado. Eu olhei por cima do ombro dela e vi o meu pai descendo as escadas com os olhos arregalados. Heloísa, você não me avisou que estava vindo. Eu queria fazer surpresa, pai. Por que minha chave não está funcionando? É que tivemos que trocar as fechaduras por um modelo mais seguro. Estava tendo muito arrombamento na rua e a gente esqueceu de te avisar. A Úrsula olhou para o meu pai com uma cara estranha, mas naquele momento eu deixei para lá. Ela saiu do caminho devagar e eu entrei. Olhei para a sala e meu queixo caiu. Sala pintada de lilás, sofá novo roxo, móveis estranhos, retratos da Úrsula, do meu pai e da Sofia espalhados pelas paredes. Os 3 na praia, Úrsula e meu pai no altar, Sofia soprando velinha.
Nem um único retrato da minha mãe. Nem um único retrato meu. Era como se a gente nunca tivesse pisado naquela casa. Pai, cadê os retratos da minha mãe? Meu pai já estava do meu lado, com a mão nas minhas costas. Heloísa, filha, vem comigo aqui um instantinho. Ele me puxou pelo cotovelo com uma firmeza que eu não conhecia, na direção do escritório da minha mãe. Empurrou a porta. O escritório da minha mãe não era mais o escritório da minha mãe. Tinha virado uma sala de TV, sofá de canto cinza, televisão do tamanho de uma janela, videogame. Os diplomas dela, o computador, os livros de contabilidade tinham sumido. No lugar do tapete favorito da minha mãe, tinha um tapete peludo branco que mais parecia um urso polar esparramado do que um tapete. Meu pai fechou a porta atrás da gente. Pai! Cadê o escritório da minha mãe? Onde estão as coisas dela? Ele disse sussurrando. Heloísa, fala baixo, pelo amor de Deus. Eu cruzei os braços e esperei. Filha, você lembra que quando eu conheci a Úrsula, eu morava de aluguel, né? Lembro. Apartamento pequeno, em cima de uma padaria. E eu menti pra ela. Falei que tinha uma casa própria, mas que tinha deixado pra sua mãe morar com você depois do divórcio. Que eu era um pai responsável que abriu mão da casa pela filha. Pai, você está falando sério? Era nosso primeiro encontro, filha. Eu queria impressionar. Não sabia que ia me casar com ela. Mas casou. E aí já tinha passado tanto tempo que eu não tive coragem de contar que menti. Ele continuou em voz ainda mais baixa. Quando sua mãe faleceu e a gente veio pra cá te dar uma força, ela começou a soltar indireta, dizendo que agora a casa voltaria a ser minha, que quando você se formasse, você sairia daqui, que agora finalmente tínhamos nossa casa própria, que ela poderia decorar como quisesse. Eu fiquei ali parada, processando. Então era isso. Na cabeça da Úrsula, ela era a nova dona da casa. Cada parede pintada, cada móvel trocado, cada retrato pendurado, era ela exercendo o direito que ela achava que tinha. E eu, nessa história toda, era só a enteada que ia uma vez por ano passear. Eu era a convidada. Na minha própria casa. Filha, eu tentei segurar. No começo eu falava pra ela não mexer nas coisas da sua mãe. Mas ela foi mexendo do mesmo jeito. Aos pouquinhos. E eu nunca tive coragem de contar a verdade. Ele coçou a nuca. Sinceramente, eu fui pego de surpresa hoje. Eu não esperava que você voltasse tão rápido. Achei que você ia ficar mais um tempo em Belo Horizonte. Eu pensei que iam te efetivar lá no estágio. Eu olhei pra ele. Aquilo foi pior que tudo o que ele já tinha falado. Então você estava torcendo pra eu nunca mais voltar pra minha casa, pai? Não, filha, não é isso. Precisamos contar a verdade pra ela. Filha, me dá algumas semanas. Eu vou pensar em um jeito de contar pra ela sem arruinar meu casamento. Por favor, eu te imploro, não conta nada pra Úrsula. Eu senti o calor subindo pela nuca, mas olhei pra cara dele, abatido, com uma vergonha tão visível que dava pena. Lembrei que aquele homem ali era o único pai que eu tinha. 4 anos depois da minha mãe partir, eu não queria perder ele também. Eu balancei a cabeça e engoli em seco. Pai, por mim tudo bem vocês continuarem morando aqui comigo. Mas você precisa contar pra Úrsula que eu sou a dona dessa casa. Eu sei, filha. Eu sei. Eu vou consertar isso. Eu juro. Tudo bem, eu vou pro meu quarto. Heloísa, espera. O seu quarto agora é o quarto da Sofia. Ela queria o seu quarto porque era maior e você ficava mais tempo fora do que aqui. A gente deixou. Eu fechei os olhos, respirei fundo. Aquele era o quarto da minha infância. Meu pai teve coragem de entregar pra enteada sem me perguntar, só porque ela queria. E cadê as minhas coisas? Filha, eu juntei tudo o que era seu e coloquei no quarto da sua mãe. Inclusive as coisas que estavam aqui no escritório. Cada caixa, cada papel, cada foto. Eu não deixei a Úrsula mexer em nada. O quarto da sua mãe está fechado com chave. Eu fiquei calada por uns segundos. Tinha um nó na garganta do tamanho da casa. De toda a porcaria que ele me contou, foi a primeira coisa que me soou como pai. Ele pegou na gaveta uma chave e colocou na minha mão. Sobe lá, filha. Está tudo lá. Eu prometo. Peguei a chave, segurei a Genoveva e saí do escritório sem dizer mais nada. Subi as escadas devagar. Passei pela porta do meu antigo quarto e ouvi música de TikTok vazando lá de dentro. Não parei. Fui direto até a porta do quarto da minha mãe. E realmente estava tudo lá. Só que amontoado.
Caixas de papelão empilhadas até quase o teto. Sacos plásticos de lixo com minhas roupas dentro. Livros jogados no canto. Os diplomas da minha mãe em cima da escrivaninha. Os porta-retratos que viviam pela casa empilhados em cima da cama em que ela dormia. Alguns com o vidro rachado. Era um quarto da bagunça. O cantinho onde meu pai despejou a memória da minha mãe e a minha vida inteira para Úrsula poder decorar a casa como ela quisesse. E para a enteada ter o quarto que ela quisesse. Coloquei a Genoveva em cima de uma das caixas. Sentei na beirada da cama, fechei os olhos. Calma, Heloísa. Vai dar tudo certo. Repeti baixinho, ali parada no meio das caixas. Eu não imaginava que dali pra frente eu ia passar quase um mês como hóspede inconveniente dentro da minha própria casa. A Úrsula tinha trocado de pele em questão de horas. A mulher boazinha que me recebia nas férias com lasanha e abraço apertado tinha sumido. No lugar dela apareceu a madrasta malvada que estava o tempo todo ali debaixo daquele sorriso. Suspirava alto, batia a panela, revirava os olhos quando eu fazia uma pergunta simples. Eu lavava um copo, deixava na pia, e em 3 minutos ela passava pela cozinha resmungando alto. Tem gente que nunca aprende a manter as coisas no lugar. As refeições ela fazia apenas para 3. Eu chegava do trabalho e a comida estava na mesa. 3 pratos servidos, 3 cadeiras ocupadas, sem comida para mim. Mas eu aguentava quieta pelo meu pai. Ele tinha me pedido um tempinho e eu tinha dado a minha palavra. Eu já tinha começado o emprego com o Dr. Raimundo. Salário decente, vale-refeição, plano de saúde. Cheguei em casa cheia de orgulho, contei pro meu pai como estava sendo. Ele me deu um sorrisinho de que bom, filha. A Úrsula saiu da cozinha enxugando as mãos no pano, com o sorriso volta e meia ressuscitado. Heloísa, que ótimo! Agora que você vai ter salário fixo, dá até pra começar a procurar um cantinho só seu. Eu conheço uns apartamentos baratos do outro lado da cidade. Bom pra quem está começando. Eu e seu pai podemos ajudar com o aluguel até você se firmar. Meu pai me olhou aflito por um segundo, baixou a cabeça e voltou pro celular. Eu sorri. Obrigada pela oferta, Úrsula. Mas eu prefiro ficar aqui. Ela sorriu de volta e olhou pro meu pai, como quem quer dizer, faz alguma coisa. Aí chegou um sábado. Eu acordei com um silêncio estranho na casa. Aos sábados, a Úrsula costumava estar na cozinha desde as 8, batendo panela como banda de exército. Naquele dia, nada. Levantei e desci. A cozinha, vazia. A sala, idem. Olhei pela janela. O carro do meu pai não estava na garagem. Os tênis dele tinham sumido do tapetinho da entrada. Pensei comigo mesma. Foram passear e me deixaram para trás. Tudo bem. E para falar a verdade? Aproveitei. Tomei café da manhã em paz. Sentei na minha sala e li um livro com a casa em silêncio pela primeira vez em quase um mês. Tirei um cochilo. Quando deu 10 da noite, achei estranho ninguém ter voltado. Será que aconteceu alguma coisa? Peguei o celular e liguei. Meu pai deu caixa postal. Úrsula. Tocou e caiu. Liguei de novo. Ela atendeu. Alô? Música tropical ao fundo. Som de pessoas conversando e rindo. Úrsula? Onde vocês estão? Ela soltou uma risada. Curta, ácida, sem alegria. Ah, querida. Estamos na Bahia. Resort All Inclusive. Uma maravilha. Silêncio do meu lado. Vocês viajaram e nem me avisaram? Claro que não, Heloísa. Desde quando a gente precisa te dar satisfação de alguma coisa? Estamos de férias em família. Aí ela soltou com aquela voz de álcool fazendo efeito. E quer saber de uma coisa, Heloísa? Você é uma parasita. Uma adulta que se recusa a crescer e viver a própria vida. Vive na nossa casa, come da nossa comida, usa a nossa luz, água, gás, como se fosse direito seu. Você tem 1 semana para arrumar suas tralhas e ir embora. Se a gente voltar e você ainda estiver aí, eu mesma te coloco no olho da rua. Escutei Sofia rindo ao fundo. Tchau, querida. Aproveite seus últimos dias aí na minha casa. E desligou. Eu fiquei sentada na cozinha, com o celular na mão, imóvel por uns 2 minutos. E então, em vez de chorar, eu ri. Uma risada pequena, irônica, daquele tipo que você dá quando entende uma coisa de uma vez só. Aquela mulher me chamou de parasita e queria me expulsar da minha casa. Eu tinha aguentado quase 1 mês em nome de uma promessa que, eu agora sabia, que ele nunca teve a intenção de cumprir. Aquela ligação foi a última gota. A Úrsula achava que ia me expulsar da minha casa. Mal ela sabia quem ia expulsar quem aqui. Coloquei o celular no balcão da cozinha e fiquei encarando o nada por uns segundos, pensando. Comecei a montar o plano na cabeça.
Item 1. Trocar todas as fechaduras. Item 2. Passar no mercado e pegar caixas de papelão, comprar fitas e sacos de lixo grande. Item 3. Empacotar tudo o que pertencia aos três e deixar bonitinho na garagem, pronto para eles pegarem quando voltassem da Bahia. Subi pro quarto da minha mãe, deitei na cama e dormi um sono pesado. No domingo de manhã liguei pro chaveiro. Em 2 horas o homem estava lá trocando todas as fechaduras da casa, inclusive trocou o código do portão elétrico. Depois fui até o mercado da esquina perguntar se eles tinham caixas de papelão grande para me dar. Tinham. Fiz 3 viagens, carregando um monte de caixas. Depois voltei e comprei alguns rolos de fita adesiva e sacos de lixo. Voltei para casa, joguei tudo no chão da sala lilás. Estava na hora de empacotar. Comecei pela sala. Tirei os porta-retratos da parede um por um e empilhei tudo dentro de uma caixa, com o vidro batendo um no outro. Se quebrasse, paciência. Era o mesmo tratamento que tinham dado para os retratos da minha mãe. Recolhi as almofadas estampadas do sofá roxo, o vaso decorativo do canto, os abajures novos e a manta de pelo sintético jogada no encosto. Tudo dentro das caixas. Empilhei tudo na garagem. Fui para a cozinha. Recolhi as louças novas, as panelas, as canecas com fotos deles impressa, várias tralhas que Úrsula tinha comprado. Caixa atrás de caixa, garagem. Passei pro escritório que tinha virado a sala de TV. A televisão do tamanho de uma janela foi a parte mais difícil. Quase do meu tamanho. Desconectei tudo. Embrulhei num lençol da Úrsula que estava na lavanderia e arrastei até a garagem. Voltei pro videogame. Os controles, os jogos, o tapete peludo branco. Tudo embolado dentro de saco de lixo preto e jogado no chão da garagem. Subi as escadas pro 2º andar. O quarto da Sofia estava trancado. Os 3 acharam que estariam seguros trancando os quartos do andar de cima à chave. Mas tinha um detalhe que eles não sabiam. Naquela casa antiga, todas as portas dos quartos usavam o mesmo segredo. A mesma chave abria todas. E a chave do quarto da minha mãe estava comigo. Coloquei na fechadura. Empurrei a porta e dei de cara com o quarto da Barbie. Paredes pintadas de rosa chiclete. Cortina de tule branco com luzinhas piscando. Penteadeira branca com espelho oval, lotada de maquiagem. Ursos de pelúcia em cima da cama. Eu arranquei tudo com gosto. Fui enfiando tudo dentro de sacos de lixo preto. Era a hora do quarto do casal. A porta também estava trancada. Coloquei a chave e abriu. O quarto era vermelho com detalhes em dourado. Cabeceira estofada de captonê, daquelas que parecem hotel de beira de estrada com pretensão de luxo. Espelho enorme pendurado em cima da cama. Lustre de cristal de plástico. Edredom acetinado dourado. Livros de autoajuda empilhados. Os segredos da mulher poderosa. Como manter seu marido apaixonado. Provavelmente nenhum lido até o fim. E na parede em frente à cama, um retrato da Úrsula em close, daqueles de book fotográfico, com sorriso de revista de página dupla e olhar de "eu sou poderosa". O tipo de quadro que toda narcisista de respeito pendura para acordar todo dia já se elogiando. Comecei pelo armário do meu pai. Empilhei as camisas, calças sociais e as gravatas com nó pronto, dentro dos sacos. Fui pro armário da Úrsula. Vestidos, blusas de marca, sapatos de salto que eu não fazia ideia que ela usasse. Joguei tudo de qualquer jeito dentro dos sacos de lixo. Bolsas, lenços, cintos. Cheguei na cômoda. Abri a primeira gaveta. Meias, calcinhas, sutiãs. Fui empurrando tudo pro saco de lixo sem olhar muito. Mas no fundo da gaveta, bati minha mão em alguma coisa pesada. Eu parei. Tirei a calcinha de cima. Era um celular. Não era o celular do dia a dia da Úrsula. Esse ela tinha levado pra Bahia. Era um outro aparelho. Modelo mais simples, escondido no fundo da gaveta de calcinha. Ninguém guarda celular antigo no fundo de uma gaveta de calcinha. Sentei na beira da cama acetinada e apertei o botão de ligar. Tinha bateria. Apareceu a tela de reconhecimento facial. Olhei pro retrato da Úrsula na parede com seu sorriso de revista e a confiança de quem é a mulher mais esperta do mundo. Coloquei o celular de frente pro retrato. Clique. Desbloqueado. O celular só tinha o WhatsApp instalado. E uma única conversa. Ricardo. Foto de perfil de um homem de uns 30 anos com o rolo na mão. Calma, gente. Um rolo de pintura. Abri a conversa. As últimas mensagens eram de um dia antes da viagem. Úrsula mandou. Vou viajar pra Bahia. Pena que não é com você. Volto na sexta. Ricardo responde. Vou sentir saudades. Boa viagem, minha ursinha. Minha ursinha? Eu li aquilo umas 3 vezes e ainda não conseguia processar.
A Úrsula tinha um caso. Ela estava traindo o meu pai. Comecei a rolar para cima. Mensagens, mensagens, mensagens. Fui rolando, e o que eu fui descobrindo me deixou de boca aberta. Cada encontro deles era uma fantasia diferente. Uns 3 meses atrás, a Úrsula mandou: Amor, amanhã você vem de motoqueiro? Acho tão sensual. Quero que você venha de jaqueta preta, calça preta, capacete na mão. E não esquece os meus brinquedinhos. Mais pra cima. Outra mensagem da Úrsula. Amanhã você vem de terno, gravata e pasta na mão. Você vem me cobrar uma dívida e eu não tenho dinheiro pra pagar. Ricardo respondeu: KKK, você não tem jeito. Vou pedir pra você me pagar a dívida de outra forma. Emoji de diabinho. Teve uma mensagem que Úrsula pediu pra ele levar a fantasia de bombeiro. E disse: Vem usar a mangueira pra apagar o meu fogo. Eu fechei os olhos e abri de novo, achando que tinha lido errado. Não tinha. Cada encontro era uma fantasia diferente. Bombeiro, motoqueiro, executivo, médico, encanador, técnico da net que veio mexer no roteador. E sempre, sempre, a mesma frase no fim do recado. Não esquece os meus brinquedinhos. Os brinquedinhos. Achei numa foto o que eram os brinquedinhos. Um pacote sortido de coisas que nenhum supermercado de bairro vende. Coisas roliças de borracha, algema de pelúcia, olhos, velas. Pelo que entendi, os encontros aconteciam na minha casa. Sempre nas tardes em que meu pai e a Sofia estavam fora. Li uma mensagem da Úrsula. Querido, terça à tarde minha filha vai fazer luzes no cabelo e vai demorar. Tenho a casa inteirinha pra gente das 2 às 5. Vem com roupa de encanador. Eu olhei pra cama onde eu estava sentada e me levantei na hora. Aquela cama tinha visto coisas que eu, em 23 anos de vida, nunca nem tinha imaginado. No meio daquele monte de mensagem, notei alguns comprovantes de Pix da Úrsula pro Ricardo. Subi a conversa toda com o dedo até a primeira mensagem. Era de 1 ano e 2 meses atrás. E adivinhem como esses 2 pombinhos se conheceram? O Ricardo era o pintor que pintou a casa. Foi ele que deixou aquela sala lilás. E pelo visto, a Úrsula não resistiu a um homem com um rolo na mão. A primeira mensagem da conversa foi da Úrsula. Oi, Ricardo. É a Úrsula, da casa que você pintou semana passada. Lembra de mim? Comprei um número diferente só pra falar com você. Está de pé o que a gente combinou aquele dia? Ele respondeu. Oi, Úrsula. Claro que me lembro. Como poderia esquecer? Está de pé, sim. É só marcar. Úrsula mandou. Quarta-feira às 2 na minha casa, pode ser? Quanto você vai me cobrar nessa primeira visita? Ricardo respondeu. Vou te dar um desconto porque gostei de você. R$ 100 a hora. E mais o valor do que você quiser que eu compre pra você. Úrsula disse. Combinado. Te pago depois do serviço. Compra uns olhos e brinquedinhos. Eu fechei os olhos. Então era isso. Os Pix que a Úrsula fazia pro Ricardo entre uma mensagem e outra eram pra pagar os serviços extras dele. E ele ainda cobrava por hora. E o corno do meu pai, que queria manter o casamento de qualquer jeito, estava bancando o próprio chifre. Que ironia. Eu desliguei o celular. Já tinha visto o suficiente. Não devolvi pra gaveta de calcinha. Coloquei no bolso da minha calça. Aquele aparelhinho ia ser o roteiro da minha sexta-feira. O plano já estava redondinho na minha cabeça. Terminei de esvaziar o quarto do casal. Em 2 horas, já estava vazio. Sobrou apenas o retrato da Úrsula sorrindo na parede. Na segunda de manhã, fui trabalhar normalmente. Depois do expediente, passei na loja de tinta da esquina e comprei as cores originais da casa da minha mãe, bege e branco. Toda noite, depois do trabalho, eu dava uma demão em algum cômodo. Anunciei o sofá roxo a preço de banana. Em 2 horas já tinha comprador. Comprei um sofá novo pela internet. Bege, simples, do jeito que minha mãe gostava. Em menos de uma semana, a casa estava quase do jeito que era antes. Os retratos da minha mãe voltaram para as paredes. O escritório voltou a ser um escritório e a Genoveva voltou para o parapeito da cozinha. A casa parecia respirar de novo. Na quinta de noite, meu pai resolveu dar sinal de vida. Me enviou a mensagem. Oi, filha. Voltamos amanhã de viagem. A gente chega umas 5 da tarde. Quando eu chegar, eu te explico tudo. Eu olhei para a mensagem e ri. Explicar tudo o quê? Ele tinha tido 1 mês inteiro para explicar tudo. Alguns anos, na verdade. E ainda ele preferiu defender a maldade da madrasta e a birra da enteada, em vez de ficar do lado da filha. Eu não queria mais explicação dele. Peguei o celular da Úrsula, liguei, apontei para a foto dela e abri a conversa do Ricardo.
Mandei algumas mensagens. No dia seguinte, trabalhei normal, almoço normal, uma cesta normal. Às 5:30 da tarde, meu celular começou a vibrar com mensagens. Meu pai dizendo que o controle do portão não estava funcionando e que a chave da porta social estava travada, perguntando se eu estava em casa. A Úrsula mandando mensagem perguntando se tinha tido algum problema com o portão e perguntando por que a porta não abria. A Sofia pedindo para eu responder que eles estavam parados na calçada com o carro cheio de malas e ela precisava entrar para usar o banheiro. Eu não respondi nenhuma. Terminei a planilha que o Dr. Raimundo tinha pedido para fechar até o fim do dia. Saí do escritório às 6 em ponto. Quando dobrei a esquina para a rua de casa, lá estavam eles. Os três. Na frente do portão da minha casa. Malas na calçada, cara nervosa, suados. Eu cheguei calma com a mochila no ombro. A Úrsula, quando me viu, veio na minha direção com cara de quem ia bater. Heloísa, você quebrou o meu portão? Oi pra você também, Úrsula. Coloquei a chave na fechadura da porta ao lado do portão. Girou de primeira. Você trocou a fechadura da minha casa? Que abusada! Onde já se viu trocar a fechadura da casa dos outros? Ela gritava no meio da rua. Os vizinhos começaram a olhar das janelas. Meu pai veio atrás, com a voz de quem implorava para parar. Úrsula, calma. Pelo amor de Deus, calma. A gente conversa lá dentro. A Sofia cruzou os braços e foi mais direta. Elô, sinceramente, você já é formada, já trabalha, já ganha dinheiro. Vai morar sozinha. Para de ficar morando de favor na casa dos outros. Eu olhei para a cara dela e ri balançando a cabeça em negação. Empurrei a porta da frente e convidei. Entrem. Os três entraram. A Úrsula bufando e reclamando em voz alta. Meu pai vermelho entrando com algumas malas. A Sofia correndo para ir ao banheiro. Eu abri a porta da sala. A Úrsula entrou em choque. Parou no meio da sala. Olhou para a parede bege. Olhou para o sofá novo. Olhou para os retratos da minha mãe pendurados onde antes estavam os retratos deles. Olhou para o chão, para as cortinas, para tudo. O quê? O que você fez na minha casa, Heloísa? Cadê o meu sofá roxo? Eu fiquei tranquila, segurando a maçaneta. Meu pai olhou para mim com cara de quem nunca tinha me visto. Heloísa, você passou dos limites. Eu olhei para ele. Eu conto ou você conta, pai? Ele ficou branco. Heloísa, vamos para a sala de TV, conversar a sós. Eu não quero mais conversar, pai. Eu conto ou você conta? A Úrsula andava pela sala olhando cada canto com um olhar de horror. Heloísa, eu vou chamar a polícia agora. Você invadiu a minha casa. Você mexeu nas minhas coisas. Você roubou os meus móveis. Vai embora daqui antes que eu chame a polícia. Arnaldo, manda sua filha ir embora agora. A Sofia riu e subiu as escadas para ir pro quarto. Em 3 segundos, a gente ouviu o grito. Não! O que aconteceu com o meu quarto? Em poucos segundos ela desceu, fungando alto, com lágrimas correndo no rosto, e foi direto pros braços da Úrsula. Mãe, ela desmontou tudo. Os meus pôsteres, os meus ursinhos, as minhas roupas. Não tem mais nada, mãe. Tá vazio. A Úrsula abraçou com uma mão e me olhou por cima do ombro da filha com cara de quem ia me cortar em pedacinhos. Arnaldo, faz alguma coisa! Meu pai veio até mim. Filha, vamos sentar e conversar como pessoas civilizadas. A Úrsula se virou para ele. Que mané conversar, Arnaldo! Manda sua filha sair daqui agora! Ou ela, ou eu. Eu respirei fundo. Sorri. Úrsula, você pode gritar o quanto quiser. Eu não vou sair desta casa, porque essa casa não é do meu pai. Muito menos sua. Ela olhou para mim como se eu tivesse falado em japonês. Do que você tá falando? Essa casa é minha, Úrsula. Minha mãe deixou para mim. O meu pai nunca foi dono dessa casa. Ele mentiu para você todos esses anos. A Úrsula se virou pro meu pai. Meu pai gaguejou. Não, não é bem assim, amor. A Heloísa está só querendo te irritar. Heloísa, para com isso, filha. Eu peguei na minha mochila a cópia da escritura e do IPTU e entreguei nas mãos dela. A Úrsula pegou o papel. Os olhos dela passaram pelo documento. Arnaldo, o que ela tá falando é verdade? O meu pai passou a mão na testa, puxando o cabelo para trás. Respirou fundo. Amor, deixa eu explicar. Quando eu te conheci, eu queria te impressionar. Eu acabei mentindo dizendo que eu tinha uma casa própria. Essa casa sempre foi da Cristina e quando ela faleceu, a casa ficou pra Heloísa. Eu me arrependo de ter mentido pra você, eu juro. Eu errei feio. Me perdoa. A Úrsula olhou pro papel. Olhou pro meu pai.
Voltou pro papel. Arnaldo, você mentiu pra mim esse tempo todo? Você me fez pensar todos esses anos que essa casa era minha? Ela respirou fundo, fechou os olhos. Quando abriu, deu uma encarada no meu pai, daquela que o coração até para de bater. Mas aí ela respirou de novo, se virou pra mim. Amaciou a voz. Trocou de máscara como quem troca de blusa. Me desculpa, Heloísa. Pelo modo como eu falei com você lá fora, eu estava fora de mim. Tá todo mundo exaltado. Vamos sentar e conversar com calma. Eu fiquei calada. Vamos pensar direito com a cabeça fria. Somos uma família, não é mesmo? Famílias discutem às vezes. Continuei calada para ver até onde ela ia chegar. A casa é grande, tem espaço para todo mundo. A Sofia já fez amigos aqui no bairro e está estudando aqui perto. Não faz sentido a gente ficar brigando agora que tudo foi esclarecido. A gente pode conviver em harmonia. Ela respirou e mudou o tom para mais íntimo, como quem oferece uma vantagem. Mas se você não quiser morar aqui com a gente, querida, eu também entendo. A gente pode te ajudar de outro jeito. Eu pago um aluguelzinho para você num lugar só seu, perto do escritório do Dr. Raimundo, para você ter sua privacidade. Apartamento mobiliado, tudo certinho. Não é, Arnaldo? Meu pai foi rápido na resposta. É, filha, é. A Úrsula tem razão. A gente paga um aluguel para você, perto do trabalho. Você fica independente, sossegada. Olha a audácia desse povo. Até semana passada ela queria me expulsar daqui aos berros, me chamando de parasita. E agora queria morar comigo, dividir a casa em harmonia, ou então pagar um aluguel para eu me mudar e deixar a minha casa só para eles. Será que ela achava mesmo que eu ia aceitar? Meu pai aproveitou a brecha. Filha, sua mãe não ia querer ver a gente brigando pela casa. Sua mãe ia querer ver a família dela vivendo em harmonia. Que palhaçada. Ele não fazia ideia do que a minha mãe ia querer, mas eu fazia. A minha mãe já teria pegado a vassoura e empurrado o lixo pra fora da casa dela na primeira patada que essa gente desse em mim. Ia querer eles fora antes da primeira patada, pra ser sincera. A Sofia, que estava no sofá da sala, encolhida, chorando baixinho pelo quarto desmontado, escutando tudo, levantou a cabeça e mudou o tom. Elô, maninha, você não pode expulsar a gente daqui. Eu te considero como minha irmã de verdade. Essa Sofia e a Úrsula eram farinha do mesmo saco. Foi nesse momento que a campainha tocou. Olhei pro relógio. 6:30 da tarde. Que pontual. Todo mundo parou e olhou pra porta. Eu peguei o interfone e não falei nada. Só apertei o botão de destravar a porta. Em alguns segundos, a gente ouviu os passos de uma pessoa atravessando o jardim. A porta foi abrindo. Uma voz alta falando: Ursinha! Xê! A frase morreu na boca dele. O Ricardo estava lá, do jeitinho que a Ursinha tinha pedido. Camisa de oncinha aberta até o umbigo, 3 cordões de ouro grossos no peito, calça preta apertada, óculos escuros num fim de tarde, parecia um gigolô. Numa mão, um buquê de rosas vermelhas. Na outra, uma sacola. Quando ele bateu o olho na sala e viu o meu pai parado perto da porta, a Úrsula congelada, a Sofia chorando, e eu de braço cruzado encostada no batente do corredor. O Ricardo ficou paralisado no meio da frase. A sacola escapou da mão dele e caiu no chão, e de dentro dela rolou um brinquedo roliço de borracha. Devagar. Até parar bem nos pés do meu pai. Meu pai olhou para a coisa que tinha parado no pé dele com cara de quem viu uma barata morta. Deu um chute. O brinquedo voou para debaixo do sofá. Aí ele levantou os olhos para o Ricardo. Ricardo? Que diabos você está fazendo aqui? E por que você trouxe esse troço? Ora, ora, ora. Meu pai conhecia o Ricardão. A Úrsula ficou branca, parecendo um urso polar. O Ricardo olhou para o meu pai, olhou para mim, olhou para Úrsula, voltou para o meu pai. Senhor Arnaldo, eu vim, Ele tentou começar uma frase 3 vezes e travou nas 3. Eu não... Senhor Arnaldo, é que eu não sabia que o senhor estaria... Engoliu seco, viu que estava piorando a situação. Olhou para Úrsula com cara de quem implorava socorro. A Úrsula olhou para o Ricardo confusa, sem entender. Os olhos dela percorreram a camisa de oncinha, o buquê na mão dele, a sacola caída no chão. Até que ela entendeu. Os olhos dela subiram devagar e me encontraram. A cara dela mudou em um segundo, de confusa para apavorada, de apavorada para a cara de quem queria gritar: Foi você! Mas não conseguia,
porque gritar isso na frente do meu pai era o mesmo que se entregar. Eu sorri para ela. Sinceramente, eu tinha planejado tudo certinho. Escolhi o look do Ricardo. Sabia o horário. Pedi para ele trazer os brinquedinhos. Mas a sacola caindo no chão e o brinquedo rolando devagar até parar exatamente nos pés do meu pai. Isso aí não foi mérito meu. Isso aí foi a gravidade jogando do meu lado. A Úrsula virou as costas e disparou pelas escadas. Subiu de 2 em 2 degraus. Os outros ficaram olhando sem entender por que ela estava correndo. Eu não. Eu sabia exatamente aonde ela ia. Lá em cima, dava para ouvir o estrondo da porta do quarto abrindo, o barulho da gaveta da cômoda sendo puxada com força. Aí veio um silêncio e logo em seguida o grito. Heloísa, sua vadiazinha! Os passos descendo as escadas, agora bem mais rápidos do que tinham subido. A Úrsula apareceu no pé da escada vermelha, descabelada. Eu tirei o celular do bolso da minha calça. Levantei na altura dos olhos para ela ver bem. Tá procurando por isso aqui, ursinha? A Úrsula olhou para o celular na minha mão. Tomou fôlego. Mudou a cara para aquele jeito de quem está prestes a mentir descaradamente. Que celular é esse? Eu nunca nem vi esse celular na vida. Eu olhei para ela. Nunca nem viu, Úrsula? Tem certeza? Me aproximei. Levantei o celular na altura do rosto dela e apontei a câmera frontal. Clique. Desbloqueado. A Úrsula travou. Os olhos arregalados, processando o que tinha acabado de fazer. Tinha desbloqueado o próprio celular com aquela cara feia dela. Me devolve esse celular. Tarde demais. Eu joguei o aparelho para a mão do meu pai, que pegou no ar. A Úrsula virou para ele. Arnaldo, desliga esse celular. Isso é a armação da Heloísa. Ela armou tudo para separar a gente. Mas meu pai já estava lendo. Os olhos dele rolando pela tela, subindo a conversa, descendo a conversa, subindo de novo. Demorou em algumas mensagens. Demorou ainda mais nas fotos. A cor dele foi mudando. Vermelho, roxo, cinza. Daquele cinza de quem tomou um pé no estômago e está tentando processar. A Úrsula foi piorando junto. Tentou arrancar o celular da mão dele uma vez. Meu pai virou o ombro. Ela tentou de novo. Meu pai deu 3 passos para trás, sem tirar os olhos da tela. Ela virou pro Ricardo, desesperada, gesticulando. Ricardo! Faz alguma coisa! Ajuda aqui! Mas o Ricardo continuava parado na porta da casa, mudo, sem saber se entrava na sala, se saía correndo ou se fingia um desmaio. Encolheu mais os ombros e ficou olhando pro chão. Aí ela mudou de tática. Virou pro meu pai com cara de vítima. Arnaldo! Sua filha invadiu a minha intimidade. Ela pegou o meu celular escondido na minha gaveta. Ela violou a minha privacidade. Por acaso isso é certo? Pode isso, Arnaldo? Olha a cara de pau dessa tratante. Ela acabou de ser pega traindo e queria que o meu pai se preocupasse com a privacidade dela. Meu pai não respondeu. Continuou lendo. Mais 1 minuto se passou. Eu vi os olhos dele pararem numa parte específica da tela. Ele ergueu os olhos do celular. Olhou para Úrsula. Você dava dinheiro para ele? A Úrsula abriu a boca para negar, mas não saiu nada. Você pagou um homem para me trair, Úrsula? Pagou um prostituto com o meu dinheiro? O Ricardo deu um passinho discreto para trás, como quem queria virar invisível, mas o meu pai não tinha terminado. Ele virou para Úrsula. A masculinidade ferida tomando conta. Engoliu seco. Por que, Úrsula? Por que você foi me trair com esse cara que se veste como um gigolô dos anos 70? O que você viu nele? Eu sou um homem trabalhador. Eu te dou casa. Eu te dou conforto. Eu te dou amor. Você não tinha motivo nenhum para fazer isso comigo. Ainda mais com esse pintorzinho de merda aí. O Ricardo, que até então estava quieto e encolhido, parece que ficou ofendido. Tirou os óculos escuros pela primeira vez na noite. Deu um passo à frente. Olhou direto pro meu pai. Tá. Eu acho que é melhor eu deixar vocês conversarem a sós. Vou embora. Mas quem vai pagar pelos meus serviços de hoje? Meu pai virou o rosto pro Ricardo devagar, daquele jeito de touro que acabou de ouvir o último estímulo. Em 3 passos ele estava em cima dele. Pegou o Ricardo pelo colarinho da camisa de oncinha e o empurrou para fora sem dizer uma palavra, sem dar tempo do Ricardo se equilibrar. Eu corri até o interfone e destranquei a porta da frente. Meu pai jogou o Ricardo na calçada. Ele caiu de bunda no chão. O buquê de rosas vermelhas voou pro lado.
mas meu pai não tinha terminado. Ele voltou para dentro da casa, foi direto até o sofá, agachou e pegou o brinquedo roliço de borracha. Saiu de novo pela porta segurando aquilo na mão, balangando. Lá fora, o Ricardo já estava entrando no carro dele. A porta do motorista batendo, o motor ligando. Meu pai mirou e atirou. O brinquedo voou pelo ar e a ventosa do brinquedo grudou no vidro traseiro do carro. O Ricardo arrancou com o carro às pressas. O carro desceu a rua com o brinquedo roliço grudado no vidro de trás. Meu pai voltou, bateu a porta. Encostou de costas nela. Respirou 3 vezes. Aí virou para Úrsula. Úrsula, acabou. A voz dele saiu seca. Quero o divórcio. Você não dorme aqui mais uma noite. A Úrsula começou a chorar. Aquele choro feio, descontrolado, com a cara amassando. Arnaldo, não, Arnaldo. Foi um momento de fraqueza, foi só isso. Eu te amo. Eu não vou te trair nunca mais. Eu juro. Aí veio a Sofia tentando ajudar a mãe. Ela foi até o Arnaldo. Olhou para ele com olhos cheios d'água e disse: Pai, você vai largar a minha mãe? Vai fazer isso com a gente? A Sofia nunca chamava o meu pai de pai. Nunca. Sempre Arnaldo ou Naldo. Mas agora, quando a água bateu na bunda, ela o chamava de pai. Meu pai entendeu na hora. Ele não era tão burro assim como parecia. Eu vi na cara dele. Aquela ficha que demorou anos para cair. Era ele percebendo que tinha sido manipulado por mãe e filha durante 10 anos. Ele olhou para Sofia. Falou baixo. Sofia, em 10 anos você nunca me chamou de pai. Nunca me tratou como pai. Você sempre me tratou como a carteira ambulante que era casada com a sua mãe. Ele virou para Úrsula. Eu quero as duas fora dessa casa. Hoje. Foi nesse momento que eu entrei na conversa. Pai, eu já arrumei as malas dos 3. Está tudo na garagem. Meu pai virou para mim. Como assim, filha? Eu arrumei tudo essa semana, depois que a Úrsula mandou eu sair da minha própria casa. Está tudo na garagem. Liguem para um carreto por aplicativo. Marquem para hoje à noite ou amanhã cedo. Porque amanhã é dia de lixo e o caminhão passa à tarde. Se vocês não chamarem o carreto até amanhã, vou pôr os sacos de lixo com as coisas de vocês na rua. A Úrsula olhou para mim. Sério, Heloísa? Você jogou as nossas coisas dentro de sacos de lixo? Eu olhei para ela com a cara mais tranquila do mundo. Fiz igualzinho ao que vocês fizeram com as coisas da minha mãe. E com as minhas. Por que você está tão surpresa, Úrsula? Ela engoliu seco e desviou o olhar. Meu pai voltou ao centro da sala. Heloísa. Filha. Eu te entendo. Você tem toda a razão de querer a Úrsula fora dessa casa. Mas eu sou seu pai. Eu respirei fundo. Sinto muito, pai. Mas você também vai embora. Fiz uma pausa e continuei. Em todos esses anos, você escolheu a Úrsula e a Sofia. Sempre. Quando eu te contei sobre os retratos da minha mãe sumindo, você me pediu para relevar. Quando você me contou sobre a mentira da casa, você me pediu para esperar. Quando elas me chamaram de parasita por telefone, você ficou em silêncio. Você sempre achou que era melhor ferir a sua filha do que perder a sua esposa traidora e sua enteada mal agradecida. Ele não respondeu. Agora eu escolhi ficar longe de você. A Úrsula chamou um carreto pelo aplicativo. Em 20 minutos o cara apareceu, uma Kombi velha, com o motorista bocejando. Os 3 foram até a garagem e foram pondo caixas e sacos de lixo preto dentro do carreto. Eu fiquei encostada na porta, observando. Em 40 minutos, a Kombi estava lotada. Tudo o que era delas tinha cabido lá dentro. A Úrsula passou por mim, parou na minha frente e soltou um último ataque. Espero que você perca essa casa, Heloísa. Você nunca vai conseguir manter um sobrado desse tamanho com aquele seu saláriozinho michuruca de recém-formada. Como vai pagar o IPTU? Como vai pagar todas as contas sozinha? Em 6 meses você vai pedir socorro, e adivinha quem não vai te ajudar? Eu olhei para ela com o sorriso mais sereno que eu consegui montar. Deixa eu tentar adivinhar. Você? Mas isso é óbvio. Você nem tem um emprego. A Sofia passou por mim em seguida, cara de ódio. Levantou o dedo do meio bem na minha frente. Sua vadia, eu nunca gostei de você mesmo. Eu sei, Sofia. Idem. Tchau, tchau. Meu pai foi por último. Mochila no ombro. Não olhou para mim. Não disse nada. Colocou as coisas dele no porta-malas do próprio carro. 2 sacos pretos e uma caixa pequena. Subiu no carro, ligou o motor e foi embora. Eu não vi para onde. Eu fechei a porta. Dei 2 voltas na chave nova. Pela primeira vez em anos, a casa era só minha. Na manhã seguinte,
Olhei para Genoveva no parapeito da janela. Ela tinha amanhecido mais verde, mais firme, com uma folhinha nova brotando no caule do meio. Eu sorri. Era o jeito da minha mãe se comunicar comigo. 6 meses se passaram. Um sábado à tarde. A campainha tocou. Eu atendi o interfone. Abri a porta. Era meu pai com um buquê de margaridas numa mão e, na outra, uma sacola com pão francês fresquinho e bolo. Oi, Heloísa. Posso entrar? Eu olhei para ele. Magro. Cabelo mais branco do que eu lembrava. Olhar de quem dormiu pouco nos últimos 6 meses. Pode. Ele entrou. Olhou para a sala. Bege, do jeito que minha mãe gostava. Sentou na ponta do meu sofá, as mãos no joelho. Filha, eu vim te pedir perdão. Eu sentei do outro lado, deixando uma almofada de espaço entre a gente. Eu errei com você de todos os jeitos possíveis, filha. Eu fui covarde. Eu fui burro. Eu te deixei de lado para agradar uma mulher que estava me usando e me traindo. Eu não posso voltar atrás. Mas eu queria te perguntar se a gente pode tentar reconstruir alguma coisa. Tipo um café no sábado, uma visita de vez em quando. Eu só queria ter uma chance de ser seu pai de novo. Eu olhei para ele. Pai, eu aceito manter você na minha vida. Mas cada um no seu canto. Ele assentiu. Sim, filha. Eu te entendo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Aí ele me contou. Eu me divorciei da Úrsula. Como ela não trabalha, eu tenho que pagar pensão e aluguel. Aluguei um apartamento de 1 quarto para ela e a Sofia no outro lado da cidade. Era exatamente o mesmo aluguelzinho num lugar do outro lado da cidade, que a Úrsula tinha oferecido para mim meses atrás. Agora era o lar dela. Olha o karma. Eu não comentei nada. Só servi café fresquinho, manteiga para passar no pão e cortei o bolo. A gente comeu na cozinha. Eu, meu pai e a Genoveva no parapeito da janela. Hoje, todo sábado, meu pai aparece com pão e flores. A gente toma café, conversa sobre o tempo, sobre o trabalho dele na prefeitura. A Genoveva virou uma samambaia gigante e tomou metade do parapeito da cozinha. O escritório da minha mãe voltou a ser escritório, agora com os nossos diplomas pendurados. Eu subi para analista pleno na empresa e ganhei um aumento. Comprei outra samambaia para fazer companhia para Genoveva. Dei o nome de Brigitte. As duas dividem o parapeito como 2 velhas amigas pegando sol da tarde. E o brinquedo roliço? Esse virou lenda. Dizem por aí que aquele troço grudado no vidro traseiro balangando desceu a rodovia inteirinha naquela sexta-feira. O carro dele tinha adesivo nas laterais com a frase Ricardo Pintor Profissional e o telefone dele estampado em letra garrafal. A piada se espalhou. Virou foto no WhatsApp, vídeo nas redes sociais. Em pouco tempo, todo mundo no ABC conhecia o pintor Ricardo como o pintor que pinta com um pinto. Essa ação de marketing não foi muito boa para os negócios dele. Minha mãe sempre dizia, tudo vai dar certo, filha. E adivinha? Deu certo mesmo. Pelo menos para mim. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra gigolô. Eu adoro saber quem ficou comigo do começo ao fim. Muito obrigada por ter assistido até o final da história. Espero que tenha gostado. Não esquece de deixar um like e um hype para me ajudar. Um beijo grande e até a próxima!